Olá, hoje eu vou defender uma tese de que o bolsonarismo e o Bolsonaro são coisas diferentes e que o bolsonarismo antecedeu e sucederá o Bolsonaro. Bolsonaro é uma figura política que inicia uma carreira em 1989 como vereador do Rio de Janeiro. Já no ano de 1990, ele é eleito deputado federal, o deputado mais votado do Rio de Janeiro. Daí para frente, ele permanece quase 30 anos como deputado federal, passando por diversos partidos. Bolsonaro é conhecido como um político conservador de ultradireita. Sua primeira aparição pública foi em 1986, quando os holofotes se voltaram para ele, quando ele publica na mídia um manifesto contrário aos baixos soldos dos militares. A partir daí, Bolsonaro vai ser conhecido pela sua forma ultraconservadora de se posicionar. Nós vamos ter uma série de acontecimentos que farão com que os holofotes da mídia se voltem para Bolsonaro. Agressões verbais à deputada federal, dizendo que não a estupraria porque ela era feia demais. Conversa com a cantora Preta Gil, onde diz que seus filhos são muito preparados para se relacionarem com negros. Declarações homofóbicas, declarações contrárias às lutas indígenas. Mas, sem sombra de dúvida, o grande momento de Bolsonaro, o que ganha maior notoriedade nesse processo de embate que ele desenvolve nos últimos anos dos governos do PT, é quando, durante o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, ele faz uma homenagem a um ditador, torturador da ditadura de 64 a 85. A partir desse momento, ele ganha uma grande visibilidade. Essa visibilidade o levará à candidatura da presidência da República. Bom, essas defesas que Bolsonaro realiza, elas não são novidades no Brasil. Nós temos uma sociedade em menor ou maior escala em que ela é homofóbica, desde supostas brincadeiras de piadas sobre viados, sobre bicho, até pessoas que agridem ou matam fisicamente os LGBTs. Nós temos um machismo muito arraigado em nossa cultura, onde frases como briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, é muito comum, onde nós vemos o índice de feminicídio histórico em nosso país. E assim podemos falar do olhar sobre os indígenas, do olhar sobre o negro, do olhar sobre a mulher, enfim, todos esses elementos que Bolsonaro traz a público. Só que durante os últimos 30 anos, começou a haver um processo de cerceamento dessa liberdade de expressões preconceituosas e atos criminosos. A partir dos movimentos sociais, a partir da Constituição Federal, a partir do Ministério Público, começou a se coibir esse tipo de atitude. Isso gerou uma expressão que demonstra incômodo quando se diz: agora tudo é politicamente correto, não podemos fazer mais nada que é preconceito, não podemos fazer mais nada que é crime. E esses pensamentos, e essas atitudes, e essa forma de ser, de uma certa forma, elas se fecharam um pouco, deixaram de ser públicas e explícitas, como até então o eram. Quando Bolsonaro entra em cena e começa a usar expressões que legitimem essa forma de pensar, os olhares da sociedade, de forma favorável ou desfavorável, se voltam para ele. Ao lado disso, é um momento de uma grave crise política. Os partidos políticos tradicionais brasileiros e a elite econômica brasileira
de forma nunca antes ocorrida. Eles vivem um processo de exposição pública, onde demonstra a corrupção, o roubo, a falta de ética, a falta de princípios entre parte da elite econômica e parte dos partidos políticos, de esquerda, de centro e de direita. Bolsonaro, apesar de não ter grandes realizações na Câmara dos Deputados, se coloca como alguém que nunca se corrompeu. Então nós temos, num primeiro momento, uma visão de sociedade conservadora, de sociedade preconceituosa, que se vê representada por esse candidato. Por um outro lado, nós temos um Congresso Nacional, onde historicamente a sociedade brasileira não vê com bons olhos os políticos. Ainda no Império, um adágio popular dizia: quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é barão, mas quem rouba e esconde, de barão vira visconde. Ou seja, a percepção de que nós temos um sistema político extremamente corrupto, ainda que tenhamos exceções a isso, é histórico no Brasil. Quando estoura a Operação Lava Jato, em que ela explicita essas relações nefastas entre membros do Congresso, entre o governo brasileiro e as elites econômicas, isso leva a um aquecimento desse sentimento da sociedade brasileira de forma negativa para com os seus parlamentares. Indo além, o sistema judiciário brasileiro, historicamente, é muito cruel com as grandes minorias pobres. Para que tenhamos ideia, hoje 70% da população carcerária brasileira é negra e a grande maioria é pobre. Quando pela primeira vez nós vimos, de uma forma mais ampla, grupos da elite sendo levados para a prisão, são buscados artifícios jurídicos para que essas pessoas sejam libertadas. Nunca antes no Brasil havíamos conhecido a delação premiada. E, no entanto, ela retira muitos daqueles que estão presos, ainda que momentaneamente. A sociedade observa tudo isso. A sociedade tem um cunho conservador, um cunho preconceituoso, um desgosto para com as instituições públicas, o que é um grave perigo, e de forma específica o Congresso Nacional e o Judiciário brasileiro. Bolsonaro irá passar. Ele apenas representa, de uma forma mais ou menos significativa, setores da sociedade brasileira. Mas o bolsonarismo, ou seja, essa visão preconceituosa, essa visão da política e do judiciário de forma negativa, elas continuarão. Isso é o bolsonarismo. E para que nós venhamos a mudar esses elementos, ainda que tenhamos leis que tenham contribuído para isso, ainda que tenhamos instituições que tenham contribuído para isso, temos que trabalhar no campo da educação a mudança dessa mentalidade. Trazermos elementos que desconstruam esses valores arraigados historicamente em nossa cultura brasileira. Infelizmente, esse processo parece que ainda terá uma longa duração. Por isso, infelizmente, eu creio que o bolsonarismo continuará a fazer parte de nossas vidas, enquanto não houver mudanças estruturais na nossa forma de pensar a vida, de fazer política e decidir por ela. Fiquem bem.